Nuno Rodrigues. Quase um terço das crianças portuguesas têm excesso de peso ou é obesa. É uma das conclusões de um estudo da Organização Mundial de Saúde, um estudo que vai ser apresentado daqui a pouco, ao final da manhã, em Lisboa. Bom dia, Alexandra Bento, é bastonária da Ordem dos Nutricionistas. Obrigado por estar connosco esta manhã na Antena 1. Este estudo que temos dado a conhecer ao longo da manhã informativa dá conta, apesar de tudo, de uma diminuição no número de crianças com peso a mais em Portugal. De 2008 para 2016, a prevalência de excesso de peso passou de perto de 38% para cerca de 30%, mas um terço ainda é um valor significativo. Isso mesmo, olá, bom dia. De facto, a primeira nota positiva é mesmo essa que acaba de avançar. 2008 até à presente data, nós reduzimos em 7,2 pontos percentuais aquilo que é o peso a mais das nossas crianças. E, portanto, é um dado claramente positivo. Porém, 30%, cerca de 30% destas crianças, em concreto 30,7% têm peso a mais e destas 11,7% têm obesidade, que é doença e é doença crónica. E estas crianças com peso a mais e com obesidade vão arrastar esta situação para o longo da sua vida se nada for feito, o que quer dizer que vão padecer de muitas doenças que são muito graves, que vão pesar na sua vida futura. Portanto, acho que isto é importante de ser dito. Estamos no bom caminho, porque estamos a reduzir. De 2008 até à atualidade, a reduzirmos 7 pontos percentuais parece-nos claramente encorajador, mas é preciso andarmos com mais velocidade, porque 30% é muito. É um terço das nossas crianças, é muito. E isto só acontece porque continuam as nossas crianças a não comer de acordo com aquilo que são os bons hábitos em termos alimentares e a mexerem-se menos do que aquilo que seria desejável. Eu não queria tirar já o foco das crianças, mas lá voltaremos um pouco mais à frente na nossa conversa. Isto porque neste estudo foram avaliados também pela primeira vez os pais. 40% das mães e 67% dos pais com excesso de peso. Exatamente. Qual é a importância destes dados? Exatamente. Aliás, o próprio estudo fala nisso mesmo, na relação entre o peso a mais dos pais e o peso a mais das crianças. E aqui reporta-nos para o ambiente familiar. Ora, se pais têm peso a mais, porventura não terão os comportamentos alimentares devidos e não passam a necessária mensagem e os necessários comportamentos alimentares para os seus filhos. O que faz com que os filhos tenham estes maus hábitos alimentares, comam mal. A escola tem um papel importante, porque também na escola devem ser preconizados bons hábitos alimentares, deve ser passada informação alimentar, deve ser passada literacia alimentar, deve ser um espaço verdadeiramente salutogénico, que é o mesmo que dizer que o bar da escola, as máquinas de venda automática, a cantina, tenham que ter a comida que seja apelativa do ponto de vista do gosto, do ponto de vista do visual, mas equilibrada nutricionalmente, o que nem sempre acontece. O que circula à escola, e também sabemos que não é o desejável e muitas destas crianças não comem na escola e ainda vão ter ofertas alimentares piores, vão ter escolhas alimentares piores fora da escola. E, portanto, não podemos retirar a importância e a responsabilidade que a escola tem. Mas, por outro lado, também não podemos demitir a responsabilidade dos pais, que era isso que estava a querer imprimir na sua questão. E aqui os pais têm que perceber que o seu papel de educadores é a todos os níveis, e educar para a saúde presente e futura através da alimentação é uma responsabilidade. Os dias de hoje não são simples, as rotinas do pai e da mãe não são fáceis, as questões económicas também sabemos que impactam nesta nossa conversa, até porque também há outros estudos que nos demonstram que as famílias mais carenciadas são aquelas que têm pesos mais excessivos. É uma questão claramente social. Se eu tenho menos dinheiro, se eu tenho menos literacia, se eu tenho menos conhecimento, eu tenho mais dificuldades de ter uma organização de um dia alimentar que seja saudável. E, portanto, todas estas questões... A região do país está ligada também a esta questão do excesso de peso. Eu pergunto-lhe isto porque as regiões Norte, Madeira e Açores estão acima da média nacional em termos de excesso de peso. Há algum
motivo especial, alguma razão especial? Pode estar relacionado com questões económicas e poderá também estar relacionado com programas de intervenção nos locais e a não existência destes programas em outros locais. Porque nós temos que pensar que o nosso país é um todo e, portanto, exigia nesta matéria que houvesse um tratamento desta questão em termos nacionais. Em verdadeiro rigor, não existe nenhum programa de educação alimentar em termos nacionais. Existiu um na década de 80 e não mais veio a existir. E isto faz com que da parte do Estado tenha que haver mais firmeza no tratamento desta questão. Isto para que possamos sair deste cenário. Nós, se formos ver o mapa da Europa pintado em termos de excesso de peso e de obesidade, continuam a ser os países da bacia do Mediterrâneo, no qual Portugal se insere, como é o caso de Portugal, Espanha, a Itália e a Grécia, que estão nestes lugares cimeiros em termos de excesso de peso e obesidade, que em nada nos enobrece e em muito nos entristece. Tanto mais que são exatamente estes países que têm a prodigiosa alimentação no Mediterrâneo, ou seja, nós temos uma tradição de um comer, de hábitos alimentares que estão relacionados com a saúde, porque a dieta mediterrânica é isso mesmo, é um padrão alimentar que tem uma grande presença de frutas e de hortícolas em oposição com uma presença reduzida de produtos de origem animal e de gordura e de açúcares, que separa bem a festividade do dia-a-dia. E o que é certo é que, apesar de estes países terem este passado da dieta mediterrânica, não estão a conseguir operacionalizá-lo no presente. A escola é um palco fundamental na luta contra este problema. E este estudo mostra-nos que, talvez de forma surpreendente, há uma redução da atividade física nas escolas. Como é que avalia este dado? Com preocupação. Por um lado, nós conseguimos ver que são poucas as crianças que reportam a ausência da atividade física nos seus dias. Mas também nos reporta que mais crianças acabam por se deslocar de carro para a escola. Mas aqui a escola tem que encarar que 30% das suas crianças terem peso a mais tem que os levar a fazer duas coisas em simultâneo. Promover o aumento da atividade física, e atividade física é isto mesmo. Atividade física é desporto, certamente, mas atividade física é pôr as crianças a mexerem-se mais no seu dia de permanência na escola. E, por outro lado, olhar para aquilo que é a oferta alimentar no espaço escola, volto a dizer, nos bares, nas máquinas de venda automática e na cantina, e sensibilizar as crianças, depois de ter uma escolha, uma oferta alimentar que seja adequada, que seja oportuna, sensibilizar as crianças para permanecerem no recinto escolar, para terem as suas refeições. Temos tido a oportunidade de escutar muitas queixas, ou algumas queixas, relacionadas com a qualidade da alimentação nas escolas, com a qualidade da comida. É uma questão que está na ordem do dia. Está na ordem do dia, está a ser investigada. Pelo que sabe, enquanto bastonária da ordem dos nutricionistas, a qualidade da comida nas escolas, a qualidade da alimentação é satisfatória? A qualidade na alimentação nas escolas divide-se em 3 espaços, como acabamos de dizer: as máquinas de venda automática, os bares e os refeitórios. E a situação nestes 3 espaços merece uma nota particular para cada um deles. Em relação às máquinas de venda automática, só podem ter a oferta que é desejável. Em relação aos bares, não cumprem com aquilo que são os referenciais para a oferta alimentar, muitos não cumprem com aquilo que são os referenciais para a oferta alimentar feitos pela Direção-Geral da Educação. Não cumprem exatamente porquê? Porque esses referenciais dizem quais são os alimentos a promover, aqueles que têm que estar presentes, e aqueles que deve haver um desincentivo à sua presença. E até diz qual é a proporção de uns em relação a outros. Quer dar-nos alguns exemplos? Alimentos a promover claramente estão, nomeadamente, as frutas, estará o pão, e os que são a não estarem presentes, é como o caso dos refrigerantes e o caso dos bolos. E está perfeitamente discriminado todos os produtos alimentares
que devem estar e que não devem estar. E estou a utilizar a palavra devem e não podem, porque é um referencial e, portanto, é isto mesmo, é uma recomendação. E há alguns trabalhos feitos, nomeadamente pela academia, por instituições universitárias, que verificam este cumprimento e revelam-nos que nem sempre é cumprido, o que é lamentável. Em relação àquilo que é... Muitos bares não cumprem essas regras. Estamos a falar de quê? Da maioria? Estamos a falar de muitos bares. Estamos a falar de muitos. Não lhe quero dizer a percentagem porque não a tenho de cabeça e, portanto, temo em cometer alguma imprudência em referenciá-lo. Mas há muitos estudos, vários estudos, feitos nomeadamente por estabelecimentos de ensino superior e por entidades de investigação, que nos vêm trazer estes dados. É factual. No que diz respeito às cantinas... Este é o terceiro ponto e era sobre este ponto que a questionei, sobre a qualidade da mas não quis deixar de dizer os outros, claro. Porque as crianças comem na escola, não só na cantina, não é? Também comem o que tiram da máquina de venda automática e também comem aquilo que vão buscar ao bar, para além de comerem aquilo que vão comprar fora do recinto da escola, que também merecia desde já legislação específica para o efeito. Mas não fugindo da sua questão, no que diz respeito às cantinas, nós temos 2 modelos, a administração direta e temos a concessão. Assiste-se de uma forma imprópria à discussão deste modelo concessão versus administração direta, como se um pudesse ser melhor do que o outro. Acho que é uma condução errada de uma discussão, porque de facto tanto num modelo como no outro modelo poderemos encontrar escolas que são virtuosas e outras que não são virtuosas. Em termos muito gerais, posso lhe dizer que muitas das nossas crianças deixam ficar a sopa ou pouco mais do que aprovam. No que diz respeito à fruta, muitas delas não levam a fruta, e no que diz respeito aos legumes que estão no prato, apesar de em muitas escolas cumprirem com aquilo que é para ser cumprível, uma oferta alimentar de vários legumes, portanto variado em termos de legumes, muitas crianças não os levam. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que não há um bom comportamento alimentar das crianças. Portanto, elas chegam ao refeitório e já transportam consigo hábitos alimentares que não são os desejáveis. E claro que também, muitas das vezes... Para além da mudança de mentalidade, essa tendência pode ser invertida com o acompanhamento das crianças. Eu não queria falar em fiscalização, mas acompanhamento das crianças, pelo menos até sem dúvida. Uma determinada idade. Fiscalização eu acho que não é a palavra certa nem a ação certa. O Ministério da Educação criou há pouco tempo equipas de fiscalização. Devo-lhe dizer que sou crítica em relação quer às equipes de fiscalização, quer ao modo que pretendem operacionalizar, mas essa seria uma outra conversa. Monitorizar, sim, é importante monitorizar o cumprimento daquilo que é oferta alimentar nas escolas, e é importante nós educarmos as nossas crianças para terem comportamentos alimentares que sejam assertivos, Quando eu falava em fiscalização e acompanhamento, estava a falar em seguir de perto as crianças, sem dúvida, para evitar situações como as que referi há pouco, em que as crianças não levam. Sem dúvida. Eu devo-lhe dizer que imagino que o acompanhamento das crianças e a vigilância dos comportamentos das crianças e do estado nutricional das crianças seria facilitado com a presença de nutricionistas nas escolas. E não é aqui uma mensagem meramente corporativista por ser a bastonária da Ordem dos Nutricionistas a falá-lo. É porque entendo que as coisas têm que ser feitas por quem de direito, por quem sabe, por quem tem competências para auxiliar na mudança. E aqui os nutricionistas estão muito bem posicionados. E, portanto, é uma questão de se querer ou não se querer. Se se quer, de facto, mudar os comportamentos alimentares das nossas crianças e no futuro se quisermos ter crianças mais saudáveis e quisermos verdadeiramente reverter a situação do excesso de peso, que temos 30% das nossas crianças com peso a mais, então, nós temos que fazer uma aposta forte, mas uma aposta baseada naquilo que são as melhores práticas, em evidência. Há muita evidência científica daquilo que são boas práticas nesta área. Há muito trabalho feito daquilo que se deve fazer. E que passam exatamente por quê? Por ter nutricionistas nas cantinas, nas salas de aula? Na escola.
na escola a fazer o acompanhamento destas situações, a diagnosticar aquilo que são as situações de risco, a seguir estas crianças, a promover a educação alimentar, a promover a literacia alimentar. Nós não podemos querer que sejam os professores que façam sozinhos, nós não podemos conseguir que os professores sozinhos, no meio das múltiplas tarefas que têm, ainda terem mais esta tarefa de promoverem a educação alimentar das nossas crianças sem terem as necessárias competências e o necessário conhecimento nesta área. Algum exemplo, algum modelo em Portugal que passe pela presença de nutricionistas nas escolas? Há alguns exemplos. Um modelo semelhante ao que estava a descrever agora? Sim, há alguns exemplos. Até lhe posso dizer um projeto piloto que a Ordem dos Nutricionistas desenvolveu numa escola no norte do país, que tem um ano este projeto, mas há outros projetos de sucesso e muito interessantes. Posso-lhe falar neste, que é um projeto que foi desenhado precisamente para aquela escola, porque as escolas não são todas iguais, não têm todas a mesma realidade, foi desenhado para aquela escola e posso-lhe dizer que o cenário alimentar naquela escola, com uma intervenção de um ano, é completamente do cenário há um ano atrás, com notas muito interessantes e muito particulares das crianças passarem a gostar mais daquilo que comem, a sentirem-se envolvidas, porque é preciso envolvê-las, porque as nossas crianças, sempre que são envolvidas para uma questão, para uma problemática, os comportamentos delas melhoram. Veja-se o que se passou em relação à educação ambiental. As nossas crianças com facilidade perceberam porque é que é preciso separar aquilo que são o que é o lixo doméstico. Sabem fazê-lo, sabem reciclar, sabem para onde é que vão umas embalagens, para onde vão outras, incentivam os seus pais a fazê-lo. E, portanto, este modelo pode ser levado em termos de educação alimentar, educar as nossas crianças, a envolvê-las para elas levarem aquilo que são os bons hábitos e comportamentos alimentares para as suas casas. Mas lá está. Penso que o nutricionista pode ser uma chave para o sucesso e para a mudança dos hábitos e dos comportamentos alimentares. Dizer-lhe uma nota que acho que é interessante e é particular. De 2008 para 2016, nós assistimos a um aumento do consumo de fruta no espaço escola, que se deve a um projeto interessantíssimo que é o regime da fruta escolar. E, portanto, sempre que nós temos um programa, um projeto, nós conseguimos ver, a cabo de alguns anos, resultados. Há resultados e há melhorias. E neste sentido, penso que pode ficar a dever-se este regime da fruta escolar. Deixe-me pegar precisamente nessa questão dos hábitos de consumo, que este estudo da Organização Mundial de Saúde também avalia. Consumo diário de carne é mais frequente que o de peixe, tal como a fruta é mais frequente que a sopa e legumes, mas há outros dados também relacionados com doces, com o consumo de doces. Sim. Que avaliação geral é que faz a estes dados relacionados com o consumo? Esses preocupantes, esses que acaba de enunciar, acho que são preocupantes, porque o que nós verificamos é que, em termos do que diz respeito a alimentos, vamos dizer assim, que têm elevada densidade energética, que é o mesmo que dizer que têm muitas calorias, e que têm baixo valor nutricional, que é o mesmo que dizer que em termos de saúde não têm interesse nenhum. E, portanto, estamos a falar de batatas fritas, estamos a falar de pizzas, estamos a falar de salsichas, de refrigerantes açucarados, de reboçados, de gomas. Portanto, no seu conjunto, estes alimentos têm uma grande presença nos hábitos alimentares destas crianças, em que, genericamente, mais de 65% destas crianças estão a ter um consumo habitual destes alimentos, que não têm interesse nenhum em termos nutricionais. São os alimentos que devem estar presentes de uma forma esporádica nas festividades, e não é festa todos os dias. Eu acho que só pode ser uma festa de saúde, uma festa de comida saber bem, porque o que se quer é que as refeições sejam saborosas, que sejam de acordo com os gostos e com as preferências alimentares das crianças, mas claro que dentro daquilo que é o equilíbrio nutricional e dentro daquilo que são alimentos que são importantes para a saúde. Quer-se que a fruta seja saborosa, que seja de acordo com o gosto das nossas crianças, quer-se que a sopa seja apetecível, com pouco ou nenhum sal,
Mas é evidente que quer-se que o prato seja bem apresentado, com uma presença justa de carne ou de pescado, com a presença dos grandes fornecedores de hidratos de carbono, como é o caso do arroz, da batata e da massa, com uma presença fortíssima de hortaliças e que seja variada, os legumes, as hortaliças, porque nós sabemos que algumas crianças podem gostar de um, outros podem gostar de outro, e portanto é preciso respeitar as preferências alimentares das nossas crianças, é preciso envolvê-las, mas claro está que isto não é sinónimo de lhes darmos estas gomas, as batatas fritas, os hambúrgueres, as pizzas, as salsichas, os refrigerantes com açúcar, porque claramente são alimentos de grande densidade energética e pouco interesse nutricional. E para chegarmos aí é necessária uma mudança de mentalidades em casa e também nas escolas. Em casa, nas escolas, com o envolvimento da comunidade escolar, dos professores, dos auxiliares de ação educativa, mas com os pais a nunca se demitirem da sua responsabilidade e é preciso traçar algumas políticas de fundo, porque nesta matéria, se nós queremos um envolvimento, porque claramente esta questão já está na agenda pública. Em termos públicos, a população tem a noção de que o excesso de peso é grave, de que a obesidade é grave, e que os hábitos alimentares errados vão repercutir-se na saúde presente e futura da população. Isto aí é factual e, portanto, podemos dizer que este assunto está claramente na agenda pública. Isto também está na agenda política porque os nossos governantes sabem que têm um problema em mãos que vão ter que resolver. E vão ter que resolver a questão da saúde através da alimentação, que é o mesmo que dizer que temos indivíduos com peso a mais, temos a diabetes não para de crescer, a doença cardiovascular representa aquilo que representa no nosso país, a hipertensão é a mesma coisa. Portanto, o que eu lhe estou a querer dizer é que tudo isto se deve a maus hábitos alimentares. Maus hábitos alimentares que os dados nos mostram que iniciam em tenra idade. Logo, é preciso uma ação forte, de fundo, bem desenhada. Esperemos que o nosso Governo e o nosso Estado tenham capacidade de olhar para este problema com seriedade e desencadear um conjunto de medidas estas que é preciso dar-lhe prioridade. E é evidente que uma aposta em prevenção, isto é prevenção, estamos a falar de prevenção, e esta aposta em prevenção exige dinheiro, porque o Estado tem que canalizar dinheiro para esta situação. Não podemos querer remediar, nós não podemos querer, como o que se viu a semana passada, a sair um despacho de Estado da senhora Secretária de Estado da Educação, com equipes de fiscalização, só para dizer que se vai fiscalizar as escolas, o que é oferta alimentar nas escolas, e tudo se ficará resolvido. E depois vai-se ler um diploma desse género e vê-se que tem tanta fragilidade um diploma desse género, é porque de facto não se está a olhar para esta situação com a necessária responsabilidade. Temos que ser responsáveis e perceber que temos um problema e que nos temos que sentar à mesa os vários parceiros, como se costuma dizer, os stakeholders na área, todos aqueles que têm a responsabilidade no processo, para conseguirmos desenhar um futuro melhor através da alimentação. O diagnóstico está feito, ficou aqui uma vez mais sublinhado. Alexandra Bento, bastonária da Ordem dos Nutricionistas, muito obrigado por ter vindo esta manhã à Antena 1. Muito bom dia.